Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Surgiu um homem enviado por Deus. Seu nome era João. Ele veio como testemunha, para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Esse foi o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem és tu? João confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Messias. Eles perguntaram: quem és então? És tu Elias? João respondeu: não sou. Eles perguntaram: és o profeta? Ele respondeu: não. Perguntaram então: quem és afinal? Temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que dizes de ti mesmo? João declarou: eu sou a voz que grita no deserto. Aplainai o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram: por que então andas batizando, se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis, e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Isso aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós sentamos um pouquinho, meus caros irmãos e irmãs, celebramos nesse final de semana, terceiro domingo do Advento. Esse domingo do Advento é chamado Domingo da Alegria. Por que seria o Domingo da Alegria? Qual que é o sentido dessa alegria? Que alegria é essa? Na verdade, em poucas palavras, a alegria de sermos cristãos. E o grande significado disso para as nossas vidas. Sermos alegres porque, como cristãos, descobrimos, somos chamados a descobrir o verdadeiro sentido de nossas vidas. Existem muitas vozes, existem muitos apelos, existem muitas propostas, muitas possibilidades, quase que não dá nem como medir. Mas, na verdade, a única coisa que dá o verdadeiro sentido para nossas vidas, numa dimensão de fé, é professarmos que cremos, buscarmos em nossas vidas, vivermos de forma concreta e verdadeira, segundo esta mesma fé que professamos e que cremos. E se desdobrar, meus caros irmãos e irmãs, para que o reino de Deus aconteça. Continuemos a nossa reflexão. Hoje o Evangelho traz novamente para nós a figura de João Batista. Em essência ali, na estrutura do texto, se nós formos compararmos com o texto da semana passada, tem a mesma mensagem, com os desdobramentos específicos para hoje. Semana passada, o Evangelho de Marcos,
Marcos dizia do começo de tudo, e ele localizava o começo do evangelho, né, da boa notícia, a notícia boa, quando surgiu um homem para anunciar, João, né, João Batista, para anunciar a chegada do tempo do Messias, o tempo do Messias, para chamar as pessoas a uma conversão. E ele dizia semana passada, eu vim para preparar o seu caminho, como dizia o profeta Isaías. Em síntese, é aquilo que está colocando o evangelho para nós hoje, só que é o evangelho de João, uma outra perspectiva. João, o evangelista, coloca-nos também sobre o João, o Batista, falando como Marcos, olha, surgiu alguém para apontar o tempo, o caminho do Messias. O que nós sabemos de João, meus caros irmãos, sabemos muita coisa, mas as informações iniciais sobre ele, nós pegamos lá no Evangelho de Lucas, que é até o Evangelho da semana que vem, falando lá que o anjo anunciou, né, que Maria conceberia e daria à luz a um filho. E na mesma visita, o anjo disse para ela, olha, a sua parenta, Isabel, também concebeu um filho na velhice. E esse já é o 6º mês daquela que era considerada estéril. Então, a primeira informação que temos aí sobre João é que ele é 6 meses mais velho que Jesus, tá certo? Ele já, Maria, quando grávida, quando recebeu a visita do anjo, Isabel já estava de 6 meses. Essa é a primeira informação. Uma outra informação é que João, diferente de Jesus, João, segundo os estudos bíblicos, mostram que ele começou, né, a sua vida, chamada vida pública, o tempo em que ele começou a anunciar o evangelho, por volta dos 30 anos. E aí o João Batista, já estava na estrada aí fazia muito tempo. Tanto é que no final da visita ali, que João recebe, ele fala assim, olha, já está no meio de vós, mas vós ainda não conheceis. Eu nem sou digno de desamarrar as sandálias. Quando Jesus começa, João já era muito conhecido. Na época do início da vida pública de Jesus, João com certeza até era muito mais conhecido do que Jesus. Algumas pessoas chegavam a se questionar, não seria ele o Messias? Tanto é que é uma das perguntas que João responde frequentemente. Hoje, especificamente, lá os fariseus mandaram um grupo para questioná-lo. E João deixa claro, não sou Messias. Eu sou uma voz que grita. O que é uma voz, né? É mais naquele tempo que não tinha como gravar a voz, né? A pessoa fala, ela passa a mensagem, e daqui a pouco ela desaparece, não é assim? Fica na memória, daqui a pouco nem na memória. O João está dizendo assim, olha, eu não sou nada, eu sou uma voz só que anuncia, que prepara o seu caminho. Na verdade, o grande apelo de João, semana passada, e hoje, a palavra frequente é justamente essa, ele nos anuncia o reino e diz que esse reino, para ele acontecer, é preciso a nossa conversão. O grande entendimento para chegarmos, o sentido então desse domingo da alegria, passa justamente pela compreensão dessa mensagem. Começo na primeira leitura, profeta Isaías. O profeta Isaías, que a gente tem visto na primeira leitura nesse tempo do Advento, semana passada eu fiz uma contextualização, só vou lembrar rapidamente, para a gente entender o sentido da palavra hoje. Dizia lá que o profeta começou a motivar as pessoas que estavam lá na Babilônia ainda, para voltarem para Jerusalém. Ele visualizava a possibilidade de eles serem libertos, e ele percebia que não existia mais a motivação para voltar para Jerusalém. Eles foram refazendo as suas vidas, estavam já na 2ª geração, quase 3ª, das pessoas que tinham sido levadas para lá. A vida continua, né? As coisas vão se encaminhando, as pessoas vão se adaptando, inclusive, numa cultura diferente. Aí Isaías deixa claro, precisamos voltar.
Precisamos reconstruir a nossa história lá em Jerusalém. O que passou-se depois? Bom, de fato, ele estava certo, eles foram libertados, puderam voltar. Alguns voltaram, outros ficaram lá, né? Perderam aí justamente a graça da bênção de Deus, da proteção de Deus, da aliança feita, ficaram ali na história. Os que voltaram, voltaram para reconstruir justamente o caminho desse plano da salvação de Deus em Israel. Mas o que aconteceu com os que voltaram? Eles encontraram festas para esperá-los? Imagina, pelo contrário. É aquele ditado que diz assim, a fila anda, não é assim? Então as terras já estavam sendo cultivadas por outros, as casas que foram destruídas, outras pessoas construíram no lugar, ou seja, uma descontinuidade total ali daquele projeto. E diante daquela situação, vendo-se na necessidade de lutar, de batalhar, de começar do zero, aquelas pessoas começaram a se perguntar, nossa, por que o profeta falou tanto para a gente voltar? A gente achou que ia ser bom aqui, mas está muito difícil. E aí, meus caros irmãos e irmãs, é nesse contexto, é nessa constatação que começa, pelo mesmo profeta, a falar uma outra coisa, a compreender uma outra coisa. O que quer dizer quando ele fala hoje, olha, o Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu, me enviou para proclamar a boa nova, para trazer a palavra aos pobres, libertar, um ano de graça no Senhor. Alegrai-vos. Diante de toda aquela desgraça, o profeta fala, alegrai-vos. Ele está dizendo, meus caros irmãos e irmãs, que ao contrário do entendimento das pessoas daquela época, que muitas vezes é um entendimento nosso até hoje, não é dependendo das outras pessoas que nós vamos construir a nossa história. Eles dependiam do rei. Eles queriam que o rei, na verdade, fosse aquele que promovesse a justiça. O rei que, de uma certa maneira, desse condições, proporcionasse as condições. E o profeta começa a falar, não, é o próprio Deus que nos abençoa. É o próprio Deus que nos abre o caminho. É o próprio Deus que se vai fazer presente no meio de nós, para resgatar a nossa vida. Começa a surgir a ideia, então, do Messias, o Salvador. Mas uma consciência crescente, meus caros irmãos e irmãs, e muitas vezes, até hoje, não compreendida, a presença de Deus, que nos traz o reino, e esse reino, para que ele possa acontecer. Aí vem a palavra de João semana passada, precisa da nossa conversão. Ou seja, o reino começa dentro de nós. A partir das nossas atitudes. A presença de Deus transformadora no mundo tem que ser uma transformadora a partir de cada um de nós. Com a nossa conversão, meus caros irmãos e irmãs, nos voltarmos para Deus. Aprendermos a ser de Deus. E a grande novidade dessa palavra é justamente essa. O motivo da felicidade é justamente esse. A plena convicção que Deus se faz presente em nossas vidas. Deus está conosco. Para que, na certeza de sua presença, possamos buscar nos transformarmos a nós mesmos, para que o reino de Deus aconteça. A proximidade que fala João, gosto de insistir sempre, João anuncia como o reino próximo de nós. Não é uma proximidade no espaço ou no tempo, não é uma proximidade no sentido que está ali pertinho, a gente pode ir a pé, nem que no tempo, que vai ser daqui 2 horas, ou amanhã, ou na semana que vem, não. A proximidade quer dizer que está totalmente ao nosso alcance, totalmente próximo, no sentido que nós possamos vivenciá-lo. O reino, para acontecer, precisa da nossa transformação.
Precisamos ter essa convicção. Paulo, na segunda leitura, na carta aos Tessalonicenses, ele fala justamente isso, olha, precisamos ser de Deus, precisamos afastar de nós tudo aquilo que não é de Deus. Um outro trecho lá do Evangelho de Mateus, João usa a expressão assim, João Batista, usa a expressão, o machado já está colocado na raiz. Ou seja, precisamos aprender a cortar em nós no que é de Deus, o que não é de Deus, para sermos de Deus, fazer a escolha porque é de Deus. Fechando a mensagem das leituras desse tempo tão bonito, na proximidade do Natal, de celebrarmos o nascimento de Jesus, de celebrarmos a certeza da vitória do projeto de Deus de salvação pelo reino para nós, o testemunho bonito de João também. As pessoas, como eu disse, no começo ele é até mais conhecido que Jesus. Que tentação, né? Muitas vezes querer se colocar no lugar de Deus. É a tentação lá do comecinho da Bíblia, a tentação da serpente. Querer se colocar e querer assumir a nossa vida. Queremos sermos nós mesmos os nossos deuses. Sou eu que resolvo, sou eu que decido. É a minha opinião que vale. Muitas vezes a gente se coloca dentro dessa maneira e por isso que erramos, por isso que pecamos, por isso que nos distanciamos. Diante dessa perspectiva, João rejeita na hora, não sou eu não. Eu não sou digno nem de desamarrar as sandálias. Ele sim nos trará salvação. Ele nos trará com o anúncio do Evangelho, da Boa Nova, o seu reino. Repito, para que esse reino possa acontecer, é necessário um sim definitivo, profundo, verdadeiro, sincero, para que o reino de Deus aconteça. Nós continuamos a missa, nosso